A paz do Senhor. Boa noite, pode se assentar. Já vai sentando, abrindo a palavra de Deus aí, no capítulo 19. Hoje, estamos aqui reparadores de brecha, literalmente. Nosso pastor foi chamado para uma reunião, está vivo, emergencial online, mas nós estamos aqui porque a palavra é poderosa e maravilhosa e nós vamos se alimentar dessa palavra nessa noite, amém? Quem está com fome de Deus aqui, dá um glória. Só pode estar, né, nesse frio, nessa chuva, e Deus vai nos alimentar, porque a palavra de Deus sempre é alimento para a nossa alma, amém, queridos? Então, Provérbios 19, como você já sabe, o livro de Provérbios, ele vem em vários capítulos, o Salomão, ele vem orientando ali o seu filho. Então, cada capítulo tem uma mistura de vários assuntos. Então, às vezes está falando de insensatez, às vezes está falando de família, às vezes está falando de atitudes comportamentais. Então, você vai ver que o capítulo 19, ele também vem nessa mesma dinâmica. Ao mesmo tempo que nós vamos ver aqui muitos versículos que nós já estudamos em capítulos anteriores, o pastor já esmiuçou, então a gente vai avançar para a gente prosseguir, para a gente não ser redundante naquilo que nós já falamos. Amém, queridos? Então vamos lá. Provérbios 19, verso 1 diz assim: é melhor ser pobre e honesto que ser desonesto e tolo. Verso 2, de nada adianta o entusiasmo sem conhecimento, a pressa resulta em escolhas erradas. Não é? O texto vem dizer que, como todos os capítulos anteriores vêm falando, que a riqueza, que o adquirir bens de forma ilícita, de forma desonesta, jamais vai ser bênção para a nossa vida. E aqui Salomão ele vem repetir o mesmo. Ele vem dizer que é melhor nós sermos pobres do que sermos ricos de forma desonesta. Amém? Por isso, glória a Deus. E quantas vezes nós, às vezes, reclamamos, não é? Nós falamos, gostaríamos de ser rico e, às vezes, o que de riqueza traz na vida de algumas pessoas, na existência de algumas pessoas, provém de atitudes ilícitas, provém de ganhos exacerbados, desonestos. Então, o que vem na nossa mão é bênção do Senhor, glória a Deus por isso. É a provisão do Senhor sobre nós. E o verso 2, ele vem dizendo que não adianta nada a gente ter muita vontade, muito entusiasmo para fazer as coisas, se nós não tivermos conhecimento. Já viu aquelas pessoas que ela está sempre animada para fazer muita coisa, cada hora ela tem uma ideia, cada hora ela tem uma agora eu vou trabalhar com isso, agora eu vou trabalhar com aquilo, mas ela não tem conhecimento de nada. Ela começa várias coisas e não termina nada. Você já conheceu alguém assim? Começa 5 faculdades, não termina nenhuma. Ou senão ela estuda lá gestão, daqui a pouco ela está estudando gestão ambiental, daqui a pouco ela está estudando enfermagem, uma coisa que não tem nada a ver com outra. E no final das contas ela não teve sucesso em nada, porque ela teve muito entusiasmo, mas ela não teve o quê? Conhecimento. E o verso 2 vem falar de uma coisa muito interessante, que a pressa ela vai resultar na nossa vida escolhas erradas. Aqui está falando muito de precipitação. Quantas vezes nós erramos por essa palavra, por essa situação, não é? Quantas vezes nós precisamos fazer ali com Deus desafios para a gente não ser precipitado. Eu fiz um compromisso com Deus uma certa vez, porque eu percebia que no meu trabalho, todas as vezes que eu tinha uma situação com a liderança, eu estava virando a representante dos funcionários, a rainha do motim. Sabe como é que é? Sem perceber. Então, vinham as demandas, eu ia lá, isso é injusto, isso não é certo. E aí eu falava muitas vezes precipitadamente. E aí quem sofria as consequências disso? Eu mesma. Porque às vezes eu não conseguia enxergar a coisa por outro prisma, eu não conseguia enxergar por que aquela decisão foi tomada sem ver um todo.
E aí eu fiz um compromisso com Deus. Eu falei, Senhor, eu vou jejuar, eu vou orar, eu quero aprender a ter o domínio próprio, a pensar antes de falar, a antes de abrir a minha bocona do tamanho do mundo, eu pensar. E foi difícil, porque quando você se lança em fazer a vontade de Deus, quando você decide fazer a vontade de Deus, você começa a perceber o quanto a gente, às vezes, não fazia essa vontade de Deus. Não é? A gente é tentado, as circunstâncias chegam até nós, pessoas vêm ser como teste na nossa vida, não é? Você fala, eu não vou mais falar precipitadamente, aí vem aquela afronta, aquela palavra de afronta, e aí a gente se vê naquele mesmo gatilho, né, de nós sermos precipitados. Quantas coisas nós já colhemos por precipitação, não é mesmo? A gente tomar decisões precipitadas, falar precipitadamente, ir na frente fazendo coisas que nós não fomos chamados para fazer. E isso traz sobre nós o que a palavra de Deus fala, as escolhas erradas que nós fazemos por pressa, elas vão trazer para nós consequências. E o verso 3 diz assim, o insensato arruína a própria vida e depois ele se ira contra o Senhor. Não é assim? Aonde o Senhor estava, Deus? Por que o Senhor não impediu isso de acontecer? Por que essa situação está chegando na minha vida? E, às vezes, nós estamos colhendo coisas da nossa fala, daquilo que nós falamos não deveria ter falado, não é? De sermos, às vezes, agir por insensatez, por precipitação. Por exemplo, como é ruim precipitação, por exemplo, o marido está falando e a esposa falando por cima, não é? Às vezes, a gente está acostumado nisso, a gente não percebe, mas quem está fora do relacionamento faz uma leitura ruim, não é, deste relacionamento. Faz uma leitura de desrespeito, de uma mulher insensata, de uma mulher desequilibrada, e às vezes nós não percebemos, não é? A gente já acha que tudo a gente tem que falar, que a gente tem que opinar, e é complicado. Então, a insensatez e a precipitação, ela sempre vai trazer resultados. E uma das características da pessoa tola, primeiro, ela acredita que o dinheiro traz felicidade, não é? Tem até um meme que diz, ele não traz, mas ele compra, não é? Ele paga coisas boas que nos fazem felizes. Mas a Bíblia vem dizer que a verdadeira felicidade não é dinheiro abundante que provém de situações adversas. A verdadeira fidelidade é quando a bênção dele repousa sobre nós, em qualquer área da nossa vida. E também é interessante a gente pensar que, sem valor, um lar, ele pode ter muita fartura, mas ele pode viver de forma perturbada, não é? Você já pode perceber tantas histórias de famílias que têm tanto dinheiro, mas não tem paz entre os filhos, porque os pais ainda vivos, os filhos estão brigando pela herança, né? Quem vai ficar com o quê? Quais bens vão ficar? E aí não há paz, não há alegria, vive em função disso. Olha que incrível como a Bíblia ela é atual, inclusive nos dias de hoje a gente pode perceber, não é? Quantas famílias estão divididas em vida, não é? Eu conheço uma senhora que o filho dela faleceu de câncer aos 19 anos, e ela ficou com uma filha mais velha, e esse filho, antes de falecer, ele teve um bebê com uma senhora de uma outra cidade. E a filha dela, quando essa netinha dela vem visitar aqui a cidade, Caçapava, onde a gente mora, a filha dela e o neto dela, por parte da filha, não querem estar com a sobrinha e o primo e o neto lá do parte de irmão, porque dizem assim, não queremos estar, porque senão a gente não quer que a senhora tenha muito proximidade com ela, senão a senhora vai dar a casa para ela. Já que o nosso irmão faleceu, então a gente não quer que a senhora tenha essa proximidade. A gente pensa que são coisas tão longe, não é? E são coisas tão cotidianas de algumas famílias. Você vê, a tia, que é tia de uma criança que perdeu o pai de câncer, ela não tem uma sensibilidade de querer ter um relacionamento, porque ela está preocupada da mãe dela dar a casa para essa criança. Detalhe, ela já tem casa, ela já tem carro, ela já tem tudo. Mas ela não quer nem ser tia e não quer nem que o seu filho seja primo. Então, para a gente ver que quando o lar ele não tem Deus,
ele não tem paz, não é verdade? Mas quando o lar tem Deus, tem paz. Diz assim, glória a Deus. E se está faltando paz no nosso lar, alguém está deixando de obedecer a Deus. Seja o filho, seja a mãe, seja o pai. Aí há alguma desobediência em alguma área aí. Amém, queridos? Porque se a palavra de Deus está dizendo hoje tem Deus, tem paz. E aí a gente segue lá para o verso 4. O verso 4 diz assim, a riqueza atrai muitos que se dizem amigos, mas a pobreza afasta todos eles. Ah, isso aqui é sempre assim. Se você está com tudo, se você tem tudo, você está rodeado de amigos, principalmente lá no mundão, não é? Para gastar o salário, para ir para as baladas, para tantas coisas. Fica sem dinheiro para você ver como é que funciona, né? Ó, tchau. Não é? Ou passa por alguma dificuldade para você ver. Nem seu telefonema atende mais. Então, pessoas tolas, elas vivem acreditando nisso, que muitos amigos, que ela tem muitos amigos, né? Você olha no Facebook, 3.500 amigos, né? São amigos mesmo? Não é? Mas, às vezes, as pessoas vivem para impressionar essas pessoas que têm, que está, que foi, porque é uma coisa muito complicada. E o verdadeiro amigo quem é? Aquele que está com a gente na pobreza, na riqueza, na doença, na alegria. Esse é o verdadeiro amigo, né? E mais do que isso, aquele a quem a gente pode confiar, que hoje confiança é artigo de luxo, não é verdade? É artigo de luxo. Então, as pessoas tolas, elas nunca aprendem, elas vivem correndo atrás do vento. Você já viu sempre uma coisa nova, sempre uma oportunidade nova. Ela não consegue ver bênção que Deus acrescenta todos os dias na vida dela. Ela sempre acha que a bênção está no amanhã. E eu gostaria de te lembrar que no dia de hoje Deus já estendeu milhares de bênçãos sobre nós. Desde a nossa saúde, ao nosso andar, ao nosso caminhar, ao comer, ao vestir, nós já fomos abençoados. Então, não precisamos ficar correndo atrás de vento, correndo atrás de doutrinas milagrosas. Nós já temos o Deus do milagre, aquele que vai na nossa frente. E verso 5, olha só que interessante, né? O verso 5, ele vem falar sobre a testemunha falsa. Ela não ficará sem castigo. O mentiroso também não escapará. Nós já falamos isso em capítulos anteriores sobre a mentira e como no mundo de hoje, né, as pessoas falam que um disse o que o outro não disse, né? Falam que um falou que o outro não falou, fica colocando uma pessoa contra a outra, inventando histórias de um contra o outro, colocando irmão contra irmão, irmã contra irmã. E a palavra de Deus está dizendo que isso vai ser revelado. Não pelos homens, mas pelo Senhor. E esse dia da revelação é para juízo. Está dizendo aqui, não ficará sem castigo. E o mentiroso não escapará. Então, nós precisamos nos avaliar, porque o Senhor revelará toda a falsidade, toda a mentira e todo o engano. E isso é complicado. Porque diante dos homens eu posso me esconder, mas diante de Deus ninguém se esconde. E eu gostaria de lembrar você que se você foi vítima de alguma testemunha falsa e de algum mentiroso, fique tranquilo, que Deus é o seu juiz. É Ele que justifica a nossa vida. Entende? Então, nós precisamos nos atentar. Porque muitas vezes, você já viu falar que de quem a qualquer modo concorre, de qualquer modo é participante? Se eu sei que aquilo é falso, que aquilo é mentiroso, e eu estou me dando, porque a mentira é algo prazeroso, não é, irmãos? Não é gostoso você ficar ouvindo ali aquelas conversas, aquelas fábulas, aí no outro dia tem um assunto novo, não é? Cada dia tem uma informação nova, olha, aconteceu isso, agora aconteceu aquilo. Isso vai envolvendo as pessoas, vai envolvendo a nossa alma. E aí a gente precisa se lembrar que a gente precisa repreender isso da nossa vida, porque isso vai ser revelado pelo Senhor e julgado por Ele mesmo. Amém, queridos? E aí é complicado. Então, vamos lá. A riqueza atrai muitos que se diz amigos, a gente já viu, a testemunha falsa não ficará sem castigo. E aí é muito importante a gente perceber que muitas vezes nós vivemos
acreditando num Deus que é só amor. Ele é amor, glória a Deus por isso. Ele é amor, mas em todo o tempo Ele está dizendo, arrependa-te, muda, santifica-te. Sem santificação ninguém verá a Deus. Em todo o tempo Ele vem nos lembrar que a gente precisa viver processos de transformação na nossa vida. Amém, queridos? A gente tem que amanhã precisa ser melhor que hoje. Depois de amanhã a gente tem que ser um cristão melhor do que ontem. Amém? Você tem esse desejo no seu coração? Você tem isso, pulsa em você? Tem essa revolta em você de você olhar 10 anos atrás, ver quem você era, falar, Deus me livre, graças a Deus eu tenho sido transformado? Não é? Isso é muito importante na nossa vida. Vamos lá, verso 6 do capítulo 19. Muitos buscam o favor de quem governa. Todos querem ser amigos daquele que dá presentes. Até hoje, né, gente? Oh, gente do céu, como tem gente interesseira, né? Como diz o povo aí de fora, onde tem a arca, tem lá os seus abutres, né? Está cheio de gente querendo, dando presentinho para receber, não é, irmão? Não tem sempre no trabalho, né, gente? Você fica vendo aquela amiga, pegou metade do salário, se endividou no cartão, mas está dando um presente para a chefe para ser promovida. Não é? Você olha e fala assim, não é competência, é investiu ali, foi uma manipulação, não é? O mundo está cheio disso ou não está, gente? Agora, não está cheio de gente que quer ser amigo de quem tem dinheiro? Não é? Quer ser amigo de quem tem dinheiro para receber os seus benefícios, para usar sua casa na praia, né, para viajar, não importa. Então, a Bíblia ela é linda, olha só. Então, muitos buscam o favor de quem governa, e todos querem ser amigos daquele que dá presentes, não é? Para tirar suas vantagens, não é? Mesmo que isso seja algo injusto para alguém, importante aqui eu recebi vantagem. Verso 7 diz, se até os parentes do pobre o desprezam, quanto mais seus amigos o evitarão. Ainda que o pobre suplique, eles todos o abandonam. Olha só que interessante. Além de ser pobre, a gente ainda é desprezado pelos parentes, né? É complicado, né? Quem aqui já viveu uma experiência dessa? Sempre tem os parentes que se acham, né, melhores do que a gente, que tem mais do que a gente, né? São os the best, né? Os mais ricos, né? Não pode ir na nossa casa. Eu, por exemplo, quando meu pai faleceu, os meus tios, por parte de pai, não conviveram com a gente, eu com meus irmãos. Não quiseram ficar com a ralé, porque a gente morava, né, quase na favela. Aí, depois que a gente estava adulto, eles quiseram vir conhecer a gente, né? Eu não sei nem quem são vocês, né? A gente não teve essa vivência. Mas a Bíblia é verdadeira, não acontece isso todos os dias, pessoas que excluem a família, desprezam porque acham que são melhores. Mas, quanto mais os seus amigos o evitarão, aí diz assim, ainda que o pobre suplique, eles abandonam. E é assim que funciona. Éramos 3 órfãos, isso não doeu no coração. Minha mãe que se virou sozinha. E depois que a gente é adulto, agora eles querem ser tios. Não é um DR não, tá, irmãos? Mas é uma experiência pessoal, não é? Quantas histórias a gente vê aí, todos os dias, não é? As pessoas se acham tanta coisa, acham que tem tanta coisa. E a Bíblia é muito fiel, né? Aconteceu lá atrás, acontece hoje e vai acontecer até a vinda de Jesus isso aqui. Amém? Mas uma coisa é certa, quando o pobre, o necessitado clama, Deus ouve. É Deus que nos ouve, é Deus que nos sustenta. Então, a gente não tem a nossa provisão em ninguém, a gente tem a nossa provisão no Senhor. Então, a gente sabe que existem pessoas que se relacionam com as outras, apenas por interesse. Só querem vantagens. São elas falsas, não é? Pessoas que só se relacionam por interesse. Fica ali naquela bajulação, naquela coisa toda, porque tem algum interesse por trás. A consequência desse comportamento, a palavra vem dizer que é a morte. Existem diversos tipos de morte, irmãos. Não só física, mas a espiritual, a emocional, a familiar, não é verdade? Existem vários tipos de coisas. Por exemplo, você perder a confiança de uma pessoa. É fácil conquistar?
É fácil? Pelo menos 10 vezes mais difícil do que foi para conquistar. Não é verdade? É muito difícil. Então, são coisas que a gente precisa pensar. Repete comigo assim: há coisas que eu não posso deixar morrer. E é isso que Provérbios vem nos lembrar. Amém, queridos? Confiança, verdade na nossa vida, honestidade, sinceridade, né? Não viver falsamente, tentando tirar vantagens, ter amizades por interesses. Existem muitas pessoas assim. Eu sempre penso, eu não tenho estômago para algumas coisas que algumas pessoas fazem. Misericórdia. Mas existe gente para tudo, amém? Não é? Então, quem se relaciona com gente assim acaba se quebrando, não é verdade? Porque são pessoas levianas e sem valor. Porque hoje ela está do nosso lado porque querem uma vantagem. Amanhã, quando a gente não puder oferecer uma vantagem, ela vai para outra pessoa. E aí a gente fica o quê? Como fica aí chorando pelos cantos, porque a gente está decepcionado. Já viu alguém falar, estou decepcionado, não vou mais na igreja, não é? Não vou mais servir ao Senhor, eu estou decepcionado, foi X, fulano, Y, Z, me decepcionou. Decepcionou, sim, por quê? Porque as pessoas são falhas, em primeiro lugar. E segundo, porque muitas vezes eu pulei aquela parte que a Bíblia diz, atente-se, vigia na terra. Vigia na terra, no céu não precisa, viu, Jonas? Só que na terra, que a gente precisa vigiar. Essas pessoas, elas quebram relacionamentos com o pobre porque elas querem estar em favor do rico. Né? Elas passam por cima de qualquer princípio. Então, a testemunha falsa é a mesma coisa, ela vende a sua palavra. Você já passou por uma situação que você vê a pessoa mentindo descaradamente ali na sua frente? Porque quer uma vantagem, você fica assim, pasmo, não é? Diante da situação. Como pode? Como tem essa coragem, não é? Sangue de barata, a gente pensa, né? Porque são pessoas sem princípios, sem valores. O que move elas? Os interesses dela. Uma certa vez, um pastor meu, um pastor que eu tive, eu ficava muito revoltado com essas coisas. Ele disse para mim assim um dia, eu vou ensinar uma coisa para você, Fê. Quer conhecer uma pessoa, mexe com os interesses dela. E você sabe que foi muito verdade quando eu passei a enxergar a vida por esse prisma? Né, irmão Cléo? Mexe com os interesses, vai ver se ela é sincera, se ela é verdadeira, se ela é honesta, se as motivações dela ainda são por Deus ou por interesses. Então, é uma coisa muito interessante da gente pensar. Verso 7 diz assim, a gente leu aqui, até os parentes desprezam, quanto mais seus amigos. Verso 8, quem adquire bom senso ama a si mesmo. Quem dá valor ao entendimento prospera. Dá um glória aí. A palavra de Deus diz que conhecereis a verdade, vai acontecer o quê? A verdade vos libertará. O texto está dizendo aqui, quando você adquire bom senso, você está se amando. Por quê? Você não vai estar se colocando mais em risco, você não vai estar se colocando mais em situações que vão te trazer dor, você não vai estar se colocando mais em relacionamentos que o mundo fala aí hoje tóxicos. Por quê? Porque você adquiriu o quê? Bom senso, você adquiriu entendimento. O que se entende por bom senso? Equilíbrio, né? Uma pessoa que sabe o que é correto, sabe agir na hora certa, sabe fazer o que é certo. E mais o texto diz assim, quem dá valor? Você acha que no mundo de hoje as pessoas dão muito valor a essa palavra aqui? O que vocês acham? Não dão. Às vezes a gente está mais interessado em vir à igreja, receber um milagre, uma oração sobre nós, do que entender o que a palavra diz que vai nos livrar em situações contrárias. Porque nós mesmos vamos trazer luz à palavra. A palavra vai vir na nossa boca, a gente vai pronunciar, a gente vai aprender, não é? A gente vai orar diante da palavra, a gente vai tomar posse da palavra lançada e a gente vai viver o milagre. Está dizendo aqui, ó, quem dá valor ao entendimento prosperará. Ô, glória! Então, essa pessoa sou eu. Ó. Você dá valor ao entendimento, você vai prosperar. Porque quem para, irmãos, nunca vai alcançar quem nunca parou. Glória a Deus por isso.
Nunca vai, porque está parando, está estacionando. Nós precisamos avançar, só que nós precisamos dar valor. Muitas vezes a palavra de Deus ela não tem tido o valor que ela tem. Não é? Ela não tem sido levada nesse valor. Porque para nós, às vezes, é irrelevante, é só vir à igreja, cantar um louvor, sentir, né, um arrepio. Mas o que vai realmente nos sustentar, irmãos, não são arrepios, não são emoções, é a verdadeira palavra que alimenta a nossa alma. Porque é quando a gente está lá na cama, que ninguém vai nos visitar, que você vai lembrar, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É no momento da luta que você vai olhar para o céu e vai dizer, eleva os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro vem do Senhor. É no momento que você está lá na rua, como eu já vivi muito sozinha, andando, vindo pessoas, você está com medo de ser roubada, de viver alguma violência, e eu orava assim, Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E eu andava em frente. Amém. Deus guardou sempre. Glória a Deus por isso. Porque é esta palavra, amém, queridos? É nos momentos da nossa vida. É ela que vai trazer existência aos milagres, às conquistas. Porque a palavra está dizendo, se você dá valor a isso, você vai prosperar. Então, a palavra de Deus, ela não tem preço, ela tem valor para nós. Continuando lá. Aqueles que olham, né, vamos prosseguir ali, aqueles que olham para as outras pessoas com interesse, elas nunca vão desfrutar de uma vida verdadeira. Você já viu como tem hoje em dia, nos dias de hoje, muitas pessoas superficiais, não é? Superficiais. Você vai dar um abraço e aquela mão dura assim, né? Deus que me perdoe, me livre. Pega a mão, assim, vai dar um abraço, você não consegue, parece estar abraçando essa coluna aqui. Você vai falar com a pessoa, né, não tem uma fala concreta, porque, misericórdia, irmão, não tem uma fala concreta, obrigado, querido. Deixa eu beber um pouquinho para ajudar. Não tem uma fala concreta, porque é tudo superficial, não é? Se você vai falar de carinho e amizade com a pessoa, ela vai falar ali da chuva, do guarda-chuva, porque ela é superficial. No mundo de hoje, a gente está vivendo um mundo muito assim, né? Então, o bom senso vai nos fazer separar, vai nos fazer nos guardar os nossos passos, guardar as nossas ações, pensar antes de agir, pensar antes de falar. Então, quem adquire bom senso ama a si mesmo. Por quê? Porque ele dá valor. E é preciso, a gente precisa ter do nosso coração uma disponibilidade para investir o nosso tempo para crescer em Deus, não é? Para crescer. Às vezes a gente fala muito assim, você lê a Bíblia, você faz estudo bíblico. Não é um desafio diário, irmãos, porque a vida é corrida. A vida é puxada, a gente acorda acelerado, a gente se deixar para o final do dia, a gente já era. A gente já está cansado, o nosso entendimento. Mas cavar um tempo para ler a palavra, para ler um livro. Ler um livro, então, é a morte, né? Para algumas pessoas. Fala de ler um livro, Deus que me livre e guarde. Né? A pessoa já faz um sinal para repreender. Por quê, irmãos? Porque isso, às vezes, livro é uma das coisas tão impressionantes que, às vezes, você tem dificuldade de ler, né, Silvânia? Que você falou. Mas livro é uma coisa tão interessante que, se eu começar a ler, eu me apaixono. Né? Você se apaixona pela leitura. Mas precisa vir uma disponibilidade do coração. Uma das coisas que a gente tem que pensar, como que eu sirvo um Deus que eu não conheço sobre ele? Verdadeiramente. Como que eu vou fazer as coisas que agradam esse Deus se eu não conheço o que agrada a ele? E o que agrada a ele está escrito aonde? Na palavra. Amém? Então, eu preciso meditar. O salmista falava que meditava nessa palavra quando? De dia e de noite. Então, às vezes, irmãs, eu vejo histórias assim impressionantes de mães, né? Susana Wesley, que foi um dos casos que mais me impressionou. 19 filhos, pensa nisso. Sem máquina para lavar, sem ferro de passar, sem secador, sem micro-ondas, sem nada disso.
Susana Wesley tinha esses 19 filhos para cuidar. Lavar, passar, só que ela tirava 1 hora por dia para orar, porque ela não abria a mão de estar diante do Senhor. E ela ensinava os seus filhos, falava, quando a mamãe estiver com o avental na cabeça, você não incomoda que a mamãe está falando com Deus. E as crianças sabiam quando chegava, viam. Aí eu pergunto para você, sobrava tempo da Susana ou a Susana criava o tempo dela com Deus? O que vocês acham? E nós hoje que temos tudo, não é? Tudo. A gente tem tudo e hoje a gente cria desculpas, não tempo com Deus. E aí continua dizendo, então a gente precisa ter uma disponibilidade para investir esse tempo em Deus, para conhecer. Irmãos, a gente não pode conhecer Deus só do que as pessoas falam para nós. Um texto interessante de Jó, ele fala assim, antes eu te conhecia do quê? Mas depois da prova ele falou o quê? Agora eu te conheço de contigo andar. Gente, se Jó pensa num abençoado de Deus, que já consagrava pelos filhos antes dos filhos pecarem. Quem faz isso aqui? Gente, deixa os abençoados errar para a gente chorar aos pés do Senhor, né? Gente, é terrível você rir, mas a gente é assim mesmo, ser humano terrível. E aí o irmãozinho era assim. E ele era um homem temente a Deus, passou por aquela prova, não amaldiçoou a Deus. E aí ele fala, eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de contigo andar. Amém, queridos? Então a nossa fé tem que ser uma fé alimentada. Eu conheço a palavra, essa palavra me transforma, conhecereis a verdade e ela vai te libertar. Não precisa ninguém dizer para você, você tem que se libertar nisso. Está errado. Porque será que todo mundo tem que te dizer? Por que a gente não reconhece aquilo que a gente precisa se libertar? Porque a gente não está se lendo pelo espelho da palavra. Isso que a gente precisa fazer. Continuando lá. Quem a sua alma se submete ao aprendizado, tem a sua alma transformada e alimentada. Glória a Deus. A gente não vai viver de mendigância, de palavras, migalhas de alguém. A gente vai viver da palavra que flui de dentro de nós. A palavra de Deus diz que quando você precisar, você vai se lembrar daquilo que você tem ouvido e visto. Agora, se eu não ouço e eu não leio, do que eu vou lembrar? Do que eu vou lembrar, irmãos? De nada. Então, todos se acham sábios, se não têm humildade, quanto mais desejar aprender. Você já viu que pessoas tolas, você vai falar com ela de ler um livro, de buscar um conhecimento a mais, ela fala, ler livro para quê? Fazer isso para quê? Eu já sei de tudo, eu não preciso mais, eu já casei, eu já tenho filhos. A pessoa ela não consegue entender que nós precisamos crescer sempre. Nós precisamos buscar ser melhor para o Senhor, ser melhores servos, ser melhores pais. Sempre nós temos algo a aprender. Amém, queridos? Quem aqui acredita que tem sempre algo a aprender? A gente sempre está aprendendo. Agora, se a gente não aceita aprender, a nossa mente fica bloqueada, fica fechada, e aí a gente começa a viver do nosso jeito, da nossa maneira, do nosso jeito de ser. E aí a gente vai fazer o que o versículo lá atrás diz. A gente vai culpar Deus, porque a gente vai falar, está dando tudo errado, Deus. Cadê o Senhor? Deus está lá. Eu estou deixando você viver a sua vida, do seu jeito, da sua forma. Você já parou para pensar? Às vezes eu fico fazendo uns pensamentos assim na minha cabeça. Deus vendo a gente dando tanta cabeçada, né? E falando, querida, não era isso que eu tinha para você? Eu estou aqui. Fala comigo. Me acessa. Me busca, que eu vou te abençoar. Não é? Às vezes eu fico, Deus, assim, meu Deus, até quando a Fernanda vai dar essa volta lá em Jerusalém e voltar? Não é tão simples. Então, continuando lá. Verso 9. De novo vai repetir sobre a testemunha falsa, hein? A testemunha falsa não ficará sem castigo e o mentiroso será destruído. Gente, o que será ser destruído por Deus, hein? A Bíblia fala em outro texto, ai do homem que confia em outro ou maldito. E por que a gente fica abrindo a nossa vida para os outros?
Por quê? Porque a palavra já está dizendo, vai dar ruim. Você está indo na fonte errada, você está agindo errado, você quer resultado diferente? Não tem como. Continua lá, verso 10. Não é certo o tolo viver no luxo, nem o escravo governar sobre príncipes. O sensato não perde a calma. Oh, toma posse dessa palavra, eu preciso dela. Oh, Deus. Mas conquista respeito ao ignorar as ofensas. Oh, glória a Deus. Isso é uma das coisas mais difíceis. Nós não darmos as nossas respostas imediatas, fazermos a nossa justiça, tomarmos a satisfação, que é a vontade que flui na nossa carne todos os dias, não é? É a primeira vontade, não é só você. Todos nós somos assim. Só que quando eu vou lá e faço, eu já tirei de Deus a justiça, porque eu tomei a decisão, Deus não vai agir. Mas quando eu aprendo a esperar no Senhor, eu tenho certeza que Deus vai agir em justiça por mim. Agora, quando eu faço, o que vai acontecer? Quando eu perco a calma, primeiro, eu conquisto o respeito quando eu ignoro as ofensas. Olha que interessante. Por quê? Porque uma pessoa equilibrada, ela tem respeito. As pessoas sabem. Eu trabalhei com um homem que ele era assim demais para resolver conflitos. Às vezes o conflito acontecia lá no Belém do Pará, em outros estados, o chefe mandava ele, porque chegava lá, podia estar todo mundo querendo se matar. Todo mundo começava a falar, ele com equilíbrio, com calma, com sabedoria, com sensatez, sem perder a calma, o conflito era resolvido e Deus entrava com providência. Amém? Então, quando a palavra de Deus faz assim, que o sensato não perde a calma, se eu perco a calma, estou sendo insensato. E quando eu sou insensato, eu, ao invés de conquistar respeito, eu conquisto o quê? Eu perco o respeito das pessoas. Não é? As pessoas me olham com o olhar de uma pessoa desequilibrada, uma pessoa indigna de confiança. Porque eu agi assim. E o interessante é ignorar ofensas. Irmãos, quando a gente tem uma tendência, incrível que nós somos tentados nessa área. Sabia? Por quê? Porque é o gatilho. Que o inimigo não pega a gente nessa área, o inimigo não pega a gente na outra que a gente está fechadinho com Deus, né? O inimigo não está pegando a gente na área de dízimo, que a gente é fiel, o inimigo não está pegando a gente na área familiar, mas aí ele sabe que eu tenho dificuldade de receber ofensas e não entrar. Aí o inimigo vai investir no quê? Pesado nessa área. E levantar as piores pessoinhas, né? Para nos fazer perder a calma. Né? Ignorar a ofensa é fácil? Não sei com você, mas meu coração só falta sair pela boca. Jesus amado, eu chamo de cavalo de faraó, de tudo, mula de não sei das quantas, dentro de mim. Não falo para fora. Porque não é fácil ignorar a ofensa. Porque a gente precisa entender, quando eu perco a calma, quem vai perder o respeito sou eu, não é o ofensor. Mas quem vai passar por problemas vai ser eu, não vai ser o ofensor. Pelo contrário, o ofensor ele vai se vangloriar. Né? O diabo vai falar, mais uma vez eu venci a irmãzinha Fernanda. Mais uma vez. Então, sempre que alguém falta com a verdade, ele está mentindo, né? Não existe a mentira branca, né? Gente, eu já trabalhei com tanto tipo de gente, eu trabalhei com missionário também. Ele falava assim, não é fofoca, Fernanda, é atualização. Ele falava. Aí ele vinha com as atualizações dele. Hoje ele se converteu, mas ele era um barato. É a atualização. Você vai ver sua atualização. Quando você se atualizar, você está lá não sei na onde, amigo. Então, porque às vezes a gente vai achando que não. Tudo que não tem verdade é mentira. Né? Faltou a verdade. Então, mesmo que uma pessoa use de falso testemunho e saia ilesa do juízo humano, que muitas vezes parece que a justiça não chega, né? A gente pode ter certeza que dos olhos de Deus ninguém pode escapar. Aos olhos de Deus ele tudo vê, e isso que é mais importante. Verso 12. A ira do rei é como o rugido do leão,
mas seu favor é como o orvalho sobre a grama. Olha que coisa mais interessante a gente prestar atenção nisso aqui. A ira do rei é como o rugido do leão. Ele faz menção que na época eles viviam debaixo de reinados, não é? Eram reis que governavam. Então, quando o rei, quem já assistiu o filme de reis aqui, quando o homem mandava, já era, né? Quando a gente vê lá o livro de Esther, a gente vê que para entrar diante do rei, até a esposa tinha que ter os seus protocolos, né? Quanto mais qualquer súdito. E é como um rugido de leão, mas o seu favor é como orvalho sobre a grama, ou seja, é como um bálsamo, é como aquilo que traz vida, é como aquilo que faz brotar. Verso 13, o filho tolo. Vamos voltar um pouquinho aqui, irmãos, agora a gente vai entrar em família, que é algo muito sério, muito interessante aqui. O pastor escreveu aqui para mim, aqui, ó, poder nas mãos de um indivíduo insensato é um grande perigo, não é verdade? Basta a gente olhar na história da humanidade aí, né? Poder na mão de Hitler, poder na mão de tantos homens maus, não é? Pessoas assim, insensatas, quando recebem poder, usam para promover o mal, não é? A gente vê muitas vezes chefes cometendo injustiças, pessoas competentes sendo demitidas. Eu vi isso muito na empresa que eu trabalhei. Mas sabe o que eu vi também? A pessoa foi demitida em injustiça, mas ela foi admitida em outra empresa em dupla honra. Sabe por quê? Porque Deus não folga com a injustiça, irmãos. Deus, ele é fiel, glória a Deus. Se você estiver passando qualquer injustiça na sua vida, é Deus que vai te honrar. Então, os sensatos já usam o poder para o bem coletivo. Então, o sensato, ele não perde a calma, mas ele conquista respeito ao ignorar as ofensas. Então, faça um exercício com Deus. Conversa com Deus, fala, Deus, esta é a área que eu sou mais desafiada. Me ajuda. Me ajuda. Eu não quero mais ser bateu, levou, não é? Toma lá da cá. Porque isso está tirando de mim. Eu é que fico perante as pessoas como uma pessoa insensata, desequilibrada. Eu perco a razão, eu perco o respeito. E você já percebeu que as pessoas que gostam de ofender são as mais dissimuladas? Se você for perguntar, não fiz nada. O que você entendeu? Imagina, eu te amo. Você até chora. Você fala, nossa, você se sente culpado. Você vai para casa, não, sou muito mal, eu pensei mal. Mas quando você vai ver, não, porque é desse jeito. Você acha que todo mundo que entra numa igreja está perfeitamente transformado, irmãos? Nem eu, nem você estamos. A gente está em processo de transformação. Tem tanta coisa feia em nós, que se Deus não fosse misericordioso, irmão, a gente não podia nem estar aqui dessa noite. Não é? Então, a gente precisa entender, o meu irmão tem falha, tem limite, ele está em processo. Eu tenho falha, tenho limite, tenho processo. Para quem que eu vou olhar? Para a minha vida. Do que eu vou tratar? Da minha conduta. Que passos que eu vou dar? Os passos em função da minha vida. Amém, queridos? Sempre que a Bíblia sempre fala, é nós. Às vezes a gente quer mudar o outro para a coisa ficar melhor. A Bíblia está dizendo, é você só pode fazer por você. Nem por filho, nem por marido. Amém? Alguém já conseguiu mudar alguém aqui? Levante a mão para mim. Já conseguiu mudar alguém? Em que sentido? Ah, não. Isso aí você pregou e Jesus trabalhou. Né? Porque quem convence o homem do pecado e do juízo, quem é? A Bíblia diz. Mas você falar assim, Felipe, ó, você é mentiroso, eu vou fazer você não ser mais. Se a pessoa não quiser, consegue, Felipe. Eu entendi você, viu? Parabéns. Uma pedrinha nessa coroa, amigo. Mas a gente não muda ninguém, não é, irmãos? Não muda. Para mudar a gente mesmo é uma guerra todos os dias, a nossa carne e a busca de Deus. É assim que funciona. Então, o sensato é assim, ele vai tentar manter a calma, não morder a isca de Satanás. Lembre sempre disso, que se nós temos a tendência de mordermos iscas, de respondermos, de pegar, é aí que o inimigo vai trabalhar. E aí por isso que a Bíblia fala, fecha as brechas, amém? Fecha a brecha. Não dá para o seu inimigo aquilo que ele
pode trabalhar contra você. Você vai falar, aqui não, mesmo que você esteja rasgando por dentro. Mas Deus, quando você vê, se passou daqui um tempo, você nem vai se reconhecer. Então, eu sou calma, né? Você já imaginou eu que era rainha do motim? Não dá para si. Né? Então, a ira do rei, está dizendo lá, é como o rugido do leão. O caráter de Deus, ele é mostrado em nós quando nós mostramos paciência, amém? Porque Deus, irmãos, ele é longânimo, ele é misericordioso e ele é tardio em irar-se, não é verdade? Já pensou se todas as vezes, Mônica, que a gente pisasse fora do quadrado, Deus já desse para nós uma resposta, o que viraria a nossa vida? Então, quando nós mostramos paciência, a gente está revelando o caráter de Deus em nós, glória a Deus. Então, você vai dizer, olha, eu não vou mais responder ofensa, não é porque eu sou boba, porque eu sou uma pessoa que não sei me defender, não. Alguém vai rir de mim. Você vai dizer, não, eu não vou responder porque o caráter de Deus em mim é muito maior do que essa situação. Eu preciso revelar esse caráter de Deus. Então, quando nós conseguimos ignorar as ofensas, vamos falar em alguém que foi tão ofendido quanto Jesus, hein? Ele indo para a cruz, as pessoas xingando. Na descrição que estava lá em cima da cruz, o que estava escrito lá? Rei dos... Aquilo ali era uma ofensa, era um deboche. Você não é rei? Desce dessa cruz. Quando ele foi ao caminho da crucificação, o que as pessoas xingavam ele? Charlatão, né? Livra-te a ti mesmo. Então, se tem alguém que pode falar de ofensa, esse alguém é Deus e Jesus. Amém, queridos? E a gente não viu Jesus parar lá no meio, né, da crucificação, para que eu vou me defender. Ele tinha um foco e um propósito, assim como eu e você. Não deixa que o seu foco e o seu propósito seja perturbado por pessoas que são usadas por Satanás. Amém, queridos? Usados, dão brechas para o inimigo. Então, além de ser prudente, enobrece as pessoas. Nós somos enobrecidos por Deus. A gente passa a ser pessoas mais polidas, não por nós, mas pela educação que o Senhor Deus move em nós através do seu caráter. Amém, queridos? É fácil? Não é fácil. Mas se eu, como filho de Deus, não desejo viver e ter o meu caráter transformado como de Deus, para que eu sirvo a Deus? Para quê? Se eu quero morar com Deus, mas eu quero viver do meu jeito a vida toda, concorda que é ilógico? Não tem como. Então, um bom governo, um bom governante é lembrado pela sua bondade. Quando você vai falar de bons governos, você vai lembrar sempre a bondade que foi praticada, o quanto o povo cresceu, o quanto, né, o povo evoluiu, o quanto aquela cidade cresceu. Quando a gente fala assim, ó, teve um bom prefeito em São José dos Campos, o que a gente vai falar? A educação melhorou, a segurança melhorou, não é? Em tantos aspectos, houve progresso, houve avanço na saúde. E olha como São José é abençoado em saúde, hein, irmãos? Olha, em São Paulo não é tanto assim. Tem coisas boas lá, mas com saúde pública, é uma cidade muito abençoada. E aí a gente vai lá falar de família agora. Dá um glória aí, o lugar que nós somos testados, né? Lá é o lugar do teste, é a família. Então, verso 13, vai falando assim, o filho tolo é uma desgraça para o pai. A esposa briguenta é irritante como uma goteira. Misericórdia. Misericórdia. Os pais deixam casas e riquezas como herança para os filhos, mas apenas o Senhor pode dar uma esposa prudente. Olha só que interessante esses dois versos aqui. Está falando família feliz versus família infeliz aqui, não é? Está falando que a família que é feliz é aquela que foi dada pelo Senhor e abençoada pelo Senhor. Mas a família infeliz é aquela que não vive os princípios do Senhor e não segue os princípios do Senhor. A gente já viu pessoas que vivem 30 anos na igreja, mas o modo de proceder em casa não é palavra, não é Bíblia. Você já viu como isso é doloroso? Porque mais hora menos hora o fruto disso aqui chega lá na frente.
Quando uma mãe não serve a Deus como deveria servir, como um pai não serve como deveria servir, quando a gente não educa os nossos filhos no temor do Senhor, a gente vai vivendo pela correria, pela displicência, a palavra está dizendo, é a receita da felicidade ou da infelicidade. Então, o filho tolo é uma desgraça para o pai, porque não tem nada mais doloroso para um pai e para a mãe do que um filho rebelde e desobediente, não é, irmãos? Que você ensina, você fala. Agora, uma coisa a gente precisa ter de certeza na nossa vida. Nós fizemos tudo, meu esposo sempre fala isso para mim. Nós fizemos tudo o que tinha que fazer. Nós ensinamos na palavra, nós educamos no princípio, e eles decidiram coisa diferente. Amém. Descanse seu coração, você fez sua parte. Agora, o difícil é se nós não tivermos feito. Aí vai ser, porque nós somos responsáveis pela omissão. É quando eu não faço o que precisa ser feito. E está dizendo lá, a esposa briguenta é irritante como uma goteira. Meu Deus do céu. Isso é muito forte, não é? E para nós mulheres é muito fácil nós sermos briguenta. Se a gente limpa a casa, ninguém pode viver, nem respirar, nem andar, tem que flutuar dentro da casa, não pode cortar um pão, não pode ir no banheiro, não pode pegar uma toalha. A gente começa a esquecer que mais importante ali dentro daquele lar é a alegria, a vida das pessoas, do que uma casa arrumada, irmãos, amém? Casa arrumada, queridos, é sinal de, muitas vezes, falta de felicidade, não tem vida ali. Não é? Porque a criança precisa ser criança, o filho precisa ser filho. Se quebrar um copo, quebrou. É óbvio que a gente não vai viver displicente, mas a gente precisa entender que, muitas vezes, nós estamos dando muito valor a um copo, a uma toalha de banho, a um chinelo, do que nós estarmos construindo alegria dentro de um lar. É assim ou não é? Marido deixa um chinelo ali. Ah, esse chinelo quebra, que eu já falei. Pronto, aí já fica 2 bicudos. Aí ninguém janta junto, não é assim que funciona? Aí já vira briga para outro dia, isso vai uma semana por causa de um. Então, a Bíblia, ela é maravilhosa, ela está dizendo que a esposa briguenta, ela é o quê? Como uma goteira. Quem consegue dormir aqui com uma goteira, gente? Só quem tiver o sono pesado mesmo, né? Mas goteira ninguém aguenta, você fica aqui, eu tenho que resolver isso aqui, eu vou chamar alguém, você põe um balde, piora, você tenta fazer qualquer coisa, piora. Então, a palavra está dizendo aqui que a esposa briguenta, ela é isso, ou seja, ela é insuportável. Ninguém consegue conviver com ela. Quem é mulher diz assim, misericórdia, não quero ser. E às vezes a gente não se vê, como a gente está chata, como a gente está exigente demais, como ninguém pode existir perto de nós. Não é, gente? Não é? A gente precisa ter um mínimo de equilíbrio nas coisas, de alegria na vida, não é? A gente precisa ter. A palavra continua dizendo lá que os pais, eles deixam casas e riquezas como herança para os filhos. Né? Sempre foi uma prática das famílias deixar bens para os filhos. Hoje é aconselhável não deixar, né? Porque senão é capaz deles querer que a gente, nem vida, né? Mas vamos lá, né? Então, estou falando, mas apenas do Senhor pode dar uma esposa prudente. Olha só que interessante. Um casamento abençoado só vem do Senhor. Você pode ter dinheiro, você pode ter tudo, mas uma esposa prudente é Deus que dá. Dá um glória aí. Ele está dando glória. Mas será que ele dava glória lá no versículo anterior também? Né? Não estou querendo causar confusão, só reflexão. E é importante a gente pensar, por que a gente precisa orar para casar, para se relacionar? Porque às vezes nós estamos vivendo com pessoas, por exemplo, mulheres insensatas. Elas têm princípio de insensatez no coração. Se elas não têm temor do Senhor, isso vai mudar no decorrer do casamento? Se ela já é uma insensata e não quer saber de Deus, isso vai mudar? Isso vai só ampliar. Mas quando a mulher teme ao Senhor, o que acontece? Dia após dia ela busca ser mais sábia ao Senhor. E olha como a palavra é preciosa.
A esposa prudente, ela vem do Senhor. Por quê? Porque uma esposa prudente, ela vai trabalhar, ela vai ajudar a conquistar junto, ela vai exercer o seu papel de mãe, de esposa, ela vai ser diligente, ela vai te ajudar, ela vai te pôr para cima. Né? Dá para a gente ver a diferença de um homem que tem uma esposa prudente e o homem que não tem uma esposa prudente. Dá ou não dá, igreja? Até a casa é mais próspera quando tem uma esposa prudente. A paz, é equilíbrio. E continua lá. Um filho insensato e um companheiro... O pastor escreveu aqui, um filho insensato e uma companheira rixosa são uma tragédia. Misericórdia, diz assim. Misericórdia. Não é? Misericórdia é uma calamidade. A palavra hebraica, calamidade, expressa tristeza multiplicada. E multiplicada por causa do filho tolo. Então, uma mulher tola gerou um filho tolo, imagina, tristeza sobre tristeza dentro de um lar e de uma casa. E quantas vezes a gente vê aí mulheres que não têm nem noção do que significa ser esposa, né, do que significa ser mãe, no exercício. Não é só lavar, passar e cozinhar. Isso aí qualquer pessoa pode fazer, se a gente quiser pagar, inclusive. Mas a gente está falando de exercer um papel concedido por Deus, amém? É isso que a Bíblia está falando aqui. Então, a mulher prudente, ela vem do Senhor. Por quê? Quando se fala da prudência aqui desse texto, a palavra está dizendo assim, que uma mulher prudente é uma mulher que tem uma inteligência piedosa, com disposição agradável e sabedoria sólida na administração do seu lar. Isso vem do Senhor. Agora, vamos pensar numa esposa insensata. Tudo que o marido ganha, ela gasta. Ele está ganhando aqui, a enxurrada está saindo ali. E só em supérfluos. Não é? Esses dias mesmo eu conheci uma aí, falando para mim que o marido dela trabalha em vários bicos, em vários trabalhos, e ela gasta. Ela tem 2 personal, ela faz academia, ela faz várias estéticas, ela foi enumerando as coisas que ela faz, assim, não sei quantos perfumes, não sei quantas coisas. E ele trabalhando em um monte de emprego. Agora eu pergunto para você, quando ele terminar essa labuta, desse monte de bico, desse monte de trabalho, será que vai sobrar alguma coisa? Será que vai ter uma estrutura, um lar, bens conquistados? Porque a palavra de Deus está dizendo aqui que a esposa sensata, ela é inteligente, ela tem sabedoria para administrar o seu lar. Não há desperdício, não há gasto excessivo com supérfluos, porque ela sabe onde a família dela quer chegar, amém? Não é difícil isso hoje? Super difícil, né? Principalmente quando às vezes a mulher começa a trabalhar, é meu salário. E o marido continua honrando tudo, não é? Só que não existe meu para ele, só para ela, né? Ela para comprar as coisas dela, mas para ele não existe meu. Essa família vai prosperar o quanto poderia prosperar? Porque está faltando a administração dessa mulher que a palavra de Deus fala aqui. Então, uma boa esposa é uma dádiva especial e de Deus, só pode vir de Deus. É mais rara e menos alcançável, apenas pela perspicácia humana. Então, nós não podemos, um homem, por exemplo, ele não pode alcançar essa mulher pelas suas forças só. Ele pode fazer uma leitura, ver ali as coisas que agradam, o comportamento, mas se ele orar, Deus vai direcionar e Deus vai abençoar, amém? Viu aqueles que desejam aí casar? Ora, irmão, Deus vai fazer. Somente Deus sabe o que uma esposa se tornará. Porque Deus conhece lá na frente, amém? Então, Deus conhece lá na frente. Quantos homens que tiveram a sua vida destruída porque casaram errado? Quantos vocês conhecem? Eu tenho certeza que todo mundo aqui conhece. Vive de bebidas, de vícios, perdidos pela rua, às vezes se tornam mendigos porque tiveram a sua vida destruída por um péssimo casamento. Então, os homens frequentemente se enganam. O pastor que escreveu aqui. Por quê? Porque os homens são visuais, né? Eles vão pela aparência, pelo que o produto está mostrando por fora.
Por fora, bela viola. Por dentro? Então, a palavra de Deus vem ensinar como se escolhe uma boa esposa. Não é só por aparência, são por valores, princípios e ser uma mulher sábia no Senhor. Então, pais. Os pais, vamos lá, falou que os pais deixam riquezas, né, para os seus filhos. Então, os pais busquem para os seus filhos uma esposa de piedade e bondade em vez de riquezas. Olha só que interessante. É muito melhor você orar e você educar e você ensinar o seu filho para ele conquistar uma esposa sábia, como a palavra de Deus diz que a vida dele vai ser abençoada, do que ele ser rico. Olha que interessante. E quantos de nós, às vezes, nos aplicamos nesse ensino para os filhos? Tanto ensinar os homens a ser bons esposos, o quanto ensinar eles a fazer uma boa escolha, né? Fazer uma boa escolha, não só por aparência. Hoje, por que as mulheres aí fora, elas mostram tudo? Porque é tudo que elas têm. Não é verdade? Se você for falar, é mais vazio do que esse copo sem água. Não é? Não tem nada para oferecer. Então, muitas vezes, aquilo que tem mais conteúdo é aquilo que não tanto se mostra. Porque tem outras prioridades, tem outras coisas, né, para busca outros interesses, busca uma vida de estudo, uma vida de crescimento, busca uma vida lá de conquistar uma carreira, de servir ao Senhor. Às vezes você vê as meninas preciosas que desde cedo elas já querem ser missionárias, elas já querem trabalhar, elas não estão preocupadas, né, em ser a parte, né, porque isso não é o princípio delas. Mas os homens não são tentados a escolher pelo visual? É muito. Por que hoje se investe? O Brasil é um dos países que mais gastam dinheiro com estética. Você sabia disso? No mundo. Porque aqui a gente vive muito por isso. E por isso que os homens, às vezes, são muito enganados. Porque é a gatinha que pode virar uma oncinha. Desculpa, não podia perder. Mas é verdade. Convive com a onça, você vai ver, você arranhar todo dia, vai viver enjaulado, só para pensar. Então, vamos lá. Então, para os pais, fica a dica, aqueles que têm filhos aí que vão se casar, ore para que eles saibam escolher uma esposa prudente. Né? Os jovens que estão aqui, isso é um presente que vem das mãos do Senhor, glória a Deus. Porque Deus conhece o futuro. Deus sabe que dragão que vai se tornar, se ele falar não para você, não insista, porque ele sabe como é que funciona. Então, isso porque do seu caráter depende o bem-estar do marido. Olha que interessante, é do caráter da mulher que depende o bem-estar do marido, dos filhos e do lar. Irmãos, é óbvio que existem exceções, existem pessoas mau caráter, mulheres que são casadas com homens, né, que são sem valor. Óbvio, amém, queridos? Mas o princípio bíblico diz que esta casa vai ser abençoada. Se você ler em Provérbios 31, que o pastor vai chegar lá, o texto fala que o homem ele era honrado até nas portas da cidade pela conduta da mulher. A gente vai chegar lá em Provérbios 31, que a cidade honrava o marido pela conduta da mulher sábia. Olha que interessante, o marido era honrado pelo comportamento da sua esposa. Agora, vamos combinar, um homem que é casado com uma mulher que não tem esse caráter de Deus que faz passar vergonha, né? É barraco pela rua, é gritaria pela rua, é o marido falando, ela tirando autoridade, não é? É o marido falando sim, ela falando, não, você é mentiroso, você não sabe de nada, né? Cala a boca. Quem já viu isso aí por aí? Está cheio por aí, né? Por quê? Porque o bem-estar está nas mãos do caráter de uma mulher que não é sábia. É muito complicado. Então, uma mulher ela tem que pensar muito no que ela vai fazer, porque ela vai reverberar no marido e nos filhos. É incrível, mas é verdade. Então, a gente precisa ter isso. Saber a hora de falar, saber... Às vezes, você tem vontade de falar, né, irmão Alex? Torcer, assim, o marido. Mas você guarda, faz a egípcia, olha para o horizonte e fala no momento certo. Porque você vai desrespeitar, amém, queridos?
Se você, uma vez que você desrespeitou, você volta essa palavra? Você não volta. Agora, dentro de casa é nós e Deus. Não é? É nós e Deus. E ali Deus trabalha. Então, a gente precisa ter a mulher. Está dizendo que ela tem um bem-estar do marido, dos filhos e do lar. Um lar que tem uma mulher sábia é um lar de paz, como a gente viu lá no verso anterior. Amém? Então, olha aí, dá um glória a Deus aí. E aqueles que não... Fala misericórdia interiormente. Interiormente, que Deus vai te ajudar. Deus vai te resgatar. Então, a oração ao Senhor é o caminho para obter uma esposa, sim. Então, irmãos, interessante que, às vezes, nós que não víamos do princípio, às vezes, de um lar cristão, nós não tínhamos essa noção, né? Às vezes, as pessoas se casavam, se relacionavam por terem, às vezes, pensamentos parecidos, por se darem bem, por gostar esteticamente, e não pensou nisso, não é? Não pensou nisso. Às vezes, os valores que as pessoas tinham para escolher alguém é porque a família era boa, não é? A família era boa, mas você já percebeu que, às vezes, a família é boa, mas, às vezes, a pessoinha não tem nada a ver com a família, né? Porque é caráter. Então, por isso que a palavra de Deus fala, a oração, o buscar em Deus é que vai fazer o homem ter a visão certa. Agora, se nós já casamos e nós, mulheres, não estamos sendo essas mulheres que a Bíblia diz que nós devemos ser, a gente precisa buscar no Senhor, que Ele vai nos ajudar. Amém? Quem quer? Ele vai nos capacitar. Porque a gente não quer que nosso lar seja um lugar que não tenha paz, não é? Acho que nenhuma mulher quer. Nenhuma mulher quer que o lar seja um lar de destruição, que todo mundo seja destruído porque eu não me controlei, porque eu me dominei, porque eu não tive princípio, porque eu gastei o que eu não devia, e quando eu vi o dinheiro virou fumaça, a vida passou, e a gente não tem nada, porque isso é ruim, porque consequências chegam, e depois eu não vou poder dizer para Deus, Deus, o Senhor não vai me socorrer, cadê sua provisão? Porque o tempo todo, quando a gente vem à igreja, irmãos, Deus não está nos ensinando. Amém? Quantos estudos nós já vivemos aqui nessa casa por anos? O que a gente precisa fazer? Pegar esses estudos e aplicar na nossa vida. Amém? Então, o que muitas vezes falta para nós não é o estudo, é o que o versículo anterior falou lá. É dar valor ao conhecimento e trazer para a minha vida. Amém? Então, vamos dar valor ao que Deus tem nos ensinado e aplicar. Porque a palavra de Deus, se você der valor, você vai prosperar. Por quê? Tem como dar ruim se a gente obedecer essas coisas maravilhosas que a palavra de Deus diz aqui? Não tem. Por quê? Porque se Deus falou que vai fazer, Ele faz. Se Deus falou que vai abençoar, Ele abençoa. Amém? E se a gente tem escolhas para a nossa vida baseada em princípios, Deus nunca vai deixar a gente falando sozinho, irmãos. Nunca. Sabe por quê? Porque Ele honra quem honra Ele. Ele honra quem obedece Ele. Não tem como não. Porque nós tocamos o coração de Deus quando a gente diz, ó, estou dando um passo atrás, Deus, eu até queria, mas eu quero fazer a sua vontade. Ah, irmãos, tudo muda, porque Ele prepara, bem? Coloque-se de pé. Quero convidar o nosso pastor.